Olá, eu sou Elza Rezende, médica, pneumologista e broncoscopista. Hoje eu venho falar para você, estudante de medicina. Eu venho falar para você, médico. É importante a gente definir as hipóteses diagnósticas. Como formular essas hipóteses diagnósticas? Aí o paciente chega no seu consultório, o paciente chega no seu ambulatório, ou você vai visitar o paciente no hospital, e aí o paciente diz assim: doutor, eu tenho esse exame aqui para lhe mostrar. Olhe meu exame, me diga o que é que eu tenho. Aí o médico vai, olha o exame, vê lá, mas aí não está no contexto clínico. Esse exame que não está dentro de um contexto clínico, ele não vai ajudar muito. Vai dificultar a formulação do diagnóstico médico. Então, não podemos começar pelo exame que o paciente apresenta. É muito comum em consultório o paciente chegar, ou a própria família. Às vezes o paciente começa a contar a história, aí a família vem: não, doutora, é porque eu trouxe esse exame aqui para a senhora ver o que tem, para a senhora me dizer o que é que realmente o meu pai tem, o meu familiar tem. Eu trouxe esse exame aqui porque já me encaminharam e eu quero saber o diagnóstico. Bem, se quer realmente saber o diagnóstico, nós vamos ter que deixar esse exame aqui do lado, né? Assim, a gente pensando, né? Lógico que a gente vai receber bem. E o paciente, o familiar, não é obrigado a saber a sequência que a gente vai usar, né? Então, nós que temos que saber. Então, nós vamos receber, sim, esse exame. Esse exame nós vamos colocar do lado, vamos dizer assim: olha, vai ter um momento que eu vou olhar esse exame, mas vamos lá, eu quero saber de você. Então, a gente primeiro faz a identificação, a queixa principal, aí coleta a história da doença atual. Tem que primeiro fazer a abordagem do paciente. Por quê? Porque não se inicia pelo exame. O exame ele é complementar, então a gente precisa iniciar da maneira correta. E a maneira correta é justamente fazendo a anamnese. O que é a anamnese, afinal? A anamnese é eu me recordo. É tudo que o paciente recorda, ou que você pergunta, que você indaga e que ele lembra e responde. Então, essa fase, ela é assim fundamental. Inclusive, você pode formular hipóteses diagnósticas até antes de examinar o paciente, porque essa fase, ele praticamente vai contar tudo o que está acontecendo com ele. E além do mais, além das queixas que ele vai relatar, ele vai acabar contando seus sentimentos, suas angústias, suas inquietações. E o médico tem sim que considerar tudo isso, os sentimentos do paciente, a ideia que ele tem do acometimento. Então, ele vai falar tudo isso e a gente vai ouvir sim. E na hora de relatar, então a gente precisa relatar na sequência certa. A gente não vai querer que o paciente diga tudo na sequência que a gente tem com uma sequência certa, lógico. Ele não vai começar: olha, há tanto tempo eu sinto tais sintomas e depois eu evoluí. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai começar com um exame, depois ele vai dizer que ele é diabético, hipertenso, ou seja, que já é o antecedente pessoal. Então, ele vai misturar. Nós, médicos, nós temos que fazer essa sequência no prontuário. Mas, para isso, a gente precisa entender essa sequência e a gente precisa justamente utilizar isso para que a gente consiga, para as ideias fluírem, para treinar o raciocínio clínico. Quanto mais a gente executa, mais a gente treina o raciocínio clínico. Então, não podemos nos deixar levar, às vezes, com a ansiedade que o paciente vem, que é natural, ele está fragilizado. Ele vem querendo resolver um problema que, às vezes, já peregrinou por vários outros e você está ali, assim, para resolver a situação. Mas calma, a gente não resolve rapidamente, a gente precisa entender o contexto clínico. A partir do momento que a gente entende o contexto clínico, aí sim a gente começa a formular as primeiras hipóteses. E à medida que a gente vai conversando com o paciente, a gente vai colocando, pontuando algumas coisas. Uma outra coisa que também é errado fazer é fazer pergunta fechada, pergunta que já praticamente já tem a resposta. Aí ele vai até às vezes ficar constrangido de dar uma resposta porque você já direcionou. Não, você precisa fazer pergunta aberta. Exemplo, se você perguntar: você não fuma, não? O paciente vai dizer não. Geralmente
ele vai querer responder aquilo que você está querendo ouvir, mas na verdade ele pode omitir. Então você não tem que perguntar, você fuma? Ou assim, você fuma, né? Não, primeiro você tem que dizer assim, bem, olha, eu quero saber se você fuma ou se você ingere bebida alcoólica, me responda e deixa a pergunta aberta. Há quanto tempo? Ou então, você parou há quanto tempo? Mas se você induzir, você não fuma, né? Ele vai dizer, não fumo. E às vezes ele fuma. Então, faça perguntas abertas, dê possibilidades para o paciente, dê opções para ele responder. Essa é uma forma melhor, né? Então, você deixa o paciente falar tudo que ele sente. No primeiro momento, você, assim, deixa o paciente discorrer aí com a sua história e você vai organizando na sua mente e depois você conduz, né? Então, a anamnese, ela pode ser feita dessa forma, né? Não tanto fazendo um monte de perguntas e não dando nem tempo do paciente contar, relatar, mas você faz de uma forma mista, né? Ao mesmo tempo que você ouve o que ele está falando e em algum momento você conduz nas perguntas, mas sempre com perguntas abertas, com linguagem verbal, não verbal. Você precisa ter essa sensibilidade com o paciente. Cada vez que você deixa ele mais à vontade, mais ele vai relatar os seus sintomas, tudo aquilo que aflige. Então, na anamnese você vai então formular as primeiras hipóteses e essas hipóteses elas têm que estar numa sequência da mais provável para menos provável, da mais simples para mais complexa. Então, às vezes é um diagnóstico tão simples, mas aí você já pensa em um monte de diagnóstico raro, aí isso atrapalha também. Isso é uma forma errada de você já pensar num diagnóstico raro. Comece do simples. Coloque, às vezes você pode colocar um diagnóstico que a gente chama sindrômico, né? É um diagnóstico que permite várias etiologias, várias possibilidades, várias causas, mas que tem o mesmo nexo, que a gente chama nexo fisiopatológico. Então você pode fazer dessa forma e abrir o leque de possibilidades, isso na anamnese. Aí quando você passar para o exame físico, e aí sim você já vai detectar outras situações, você já vai ter outras possibilidades diagnósticas e assim você vai construindo. Você vai ver que quando você acabar sua observação clínica, que é a anamnese e exame físico, você já vai clarear mais as suas ideias e você já vai poder levantar as hipóteses, já vai poder abrir esse leque de possibilidades para que você possa tomar uma conduta que seja mais assertiva e que o paciente retorne e numa próxima consulta você já consiga menos possibilidades diagnósticas para poder chegar, enfim, no diagnóstico do seu paciente.